Você já se perguntou por que algumas pessoas testemunham milagres extraordinários, enquanto outras, aparentemente com a mesma fé, continuam esperando por décadas sem ver uma única intervenção sobrenatural em suas vidas? Por que alguns cristãos oram por cura e são instantaneamente curados, enquanto outros oram pela mesma coisa e continuam doentes? Porque algumas famílias experimentam provisão miraculosa em tempos de crise, enquanto outras passam por necessidades prolongadas, mesmo sendo fiéis. Dizimistas e ofertantes, a resposta pode chocar você, mas está diretamente relacionada com um inimigo silencioso que infiltra nosso coração e contamina nossa fé de uma forma tão sutil que nem percebemos: a dúvida. Hoje você vai descobrir que existe uma diferença abissal entre ter fé e ter fé pura. E quando você aprende a eliminar completamente a dúvida da sua vida espiritual, o impossível não apenas se torna possível, mas se torna inevitável. Jesus disse algo revolucionário que a maioria das pessoas nunca compreendeu completamente. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Note que ele não disse, talvez passe, ou pode ser que passe. Ele disse, há de passar. Existe uma certeza matemática na fé verdadeira que produz resultados previsíveis no mundo espiritual. O problema é que a maioria de nós vive com uma fé contaminada por dúvidas tão profundas que nem reconhecemos mais sua presença. Achamos que duvidar é natural, que questionar é humano, que hesitar é compreensível. Mas no reino de Deus, a dúvida não é apenas um obstáculo aos milagres. Ela é o assassino número 1 da vida sobrenatural que Deus planejou para seus filhos viverem na terra. A dúvida é como um vírus espiritual que infecta o sistema imunológico da nossa fé, deixando nossa vida cristã vulnerável a derrotas que nunca deveriam acontecer. Ela não ataca frontalmente como a incredulidade total. Ela é muito mais sutil e perigosa. A dúvida sussurra pensamentos aparentemente razoáveis como: será que Deus realmente quer me curar? Talvez não seja a vontade dele mudar minha situação financeira, ou pode ser que eu não seja digno o suficiente para receber um milagre. Esses pensamentos parecem humildade espiritual, mas na verdade são veneno puro que mata a fé antes que ela possa produzir os frutos sobrenaturais que Deus planejou. O vírus da dúvida tem várias cepas diferentes. Existe a dúvida sobre o poder de Deus. Será que Deus ainda faz milagres hoje? Existe a dúvida sobre o amor de Deus. Será que Deus se importa com minha situação específica? Existe a dúvida sobre a vontade de Deus. Será que é da vontade dele me abençoar? E existe a dúvida sobre nossa própria dignidade. Será que eu mereço receber um milagre? Cada uma dessas dúvidas cria interferência na conexão espiritual entre nosso coração e o coração do Pai, impedindo que seu poder flua livremente através de nós. Tiago capturou perfeitamente a dinâmica destrutiva da dúvida quando escreveu: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Observe a linguagem absoluta: não receberá alguma coisa. Não é que talvez não receba ou que vai demorar mais. É uma declaração categórica de que a dúvida bloqueia completamente o fluxo das bênçãos sobrenaturais de Deus. O rei Acaz experimentou isso de forma trágica, quando o profeta Isaías lhe ofereceu a oportunidade de pedir qualquer sinal de Deus, desde as profundezas até as alturas. Era uma oportunidade única de experimentar o poder sobrenatural de Deus sem limitações. Mas Acaz, infectado pelo vírus da dúvida disfarçado de falsa humildade, respondeu: não pedirei
nem tentarei ao Senhor. Isaías ficou indignado e declarou que por causa dessa recusa duvidosa, Deus mesmo daria um sinal, mas seria de julgamento, não de bênção. Acas perdeu seu milagre personalizado porque permitiu que a dúvida mascarada de espiritualidade contaminasse sua fé. A dúvida também se manifesta através de uma mentalidade de plano B, que preparamos secretamente caso Deus não responda nossas orações. Oramos por cura, mas já pesquisamos tratamentos alternativos. Oramos por emprego, mas já elaboramos estratégias de sobrevivência caso Deus não providencie. Oramos por restauração de relacionamentos, mas já nos preparamos emocionalmente para o fracasso. Essa mentalidade de backup parece prudência, mas revela que no fundo do coração não confiamos completamente que Deus vai fazer o que prometeu. O mais trágico sobre o vírus da dúvida é que ele é altamente contagioso. Uma pessoa duvidosa contamina a atmosfera de fé ao seu redor, infectando outros com pensamentos como: será que realmente devemos esperar que Deus faça isso? Quantas células de oração morrem porque uma pessoa duvidosa espalha ceticismo disfarçado de realismo? Quantos movimentos de avivamento são abortados porque líderes permitiram que a dúvida contaminasse sua expectativa no poder de Deus? A dúvida também se alimenta de experiências passadas de orações aparentemente não respondidas. Cada vez que oramos por algo e não vemos resultado imediato, o vírus da dúvida cresce e se fortalece. Ele sussurra: você já orou por isso antes e não aconteceu nada. Por que seria diferente agora? Essa memória contaminada pelos vírus da dúvida impede que nossa fé se renove a cada nova situação, mantendo-nos prisioneiros de decepções passadas que nem sempre refletiam a realidade espiritual do que realmente aconteceu. Existe um abismo gigantesco entre conhecimento intelectual sobre o poder de Deus e fé genuína que espera manifestação sobrenatural. A maioria dos cristãos consegue recitar de cor versículos sobre o poder de Deus, contar histórias bíblicas de milagres extraordinários e até mesmo testemunhar sobre milagres que já presenciaram. Mas quando chega a hora de aplicar essa fé em suas próprias situações impossíveis, algo muda drasticamente. O conhecimento teórico sobre o poder divino não consegue fazer a ponte para a expectativa prática de que Deus vai intervir especificamente em sua vida hoje. Saber que Deus pode é informação. Crer que Ele fará é transformação. Quando você sabe que Deus pode, você ora com esperança cautelosa, sempre preparado para aceitar um não como resposta. Quando você crê que Ele fará, você ora com expectativa confiante, preparando-se para receber o milagre que já está a caminho. A diferença não está apenas na intensidade da oração, mas na postura do coração que ora. Um coração que sabe duvida, um coração que crê descansa na certeza. Os 3 jovens hebreus na fornalha exemplificaram perfeitamente a transição do saber para o crer. Eles sabiam que Deus podia livrá-los da fornalha. Isso era conhecimento teológico básico sobre onipotência divina. Mas quando declararam o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da tua mão. Eles transitaram do saber intelectual para o crer experiencial. Eles não disseram, talvez nos livre, ou esperamos que nos livre. Eles declararam com certeza absoluta, Ele nos livrará. A fé que sabe busca evidências para confirmar se deve crer. A fé que crê já possui a evidência interna da convicção espiritual. Quando você apenas sabe que Deus pode, você precisa de sinais externos, confirmações múltiplas e circunstâncias alinhadas para se sentir seguro de orar com expectativa.
Quando você genuinamente crê que Ele fará, você tem uma certeza interna que independe de evidências externas, porque a própria fé se torna a evidência das coisas que não se veem. Essa transição do saber para o crer geralmente acontece através de uma revelação pessoal específica sobre uma situação específica. Não é uma decisão mental de "vou crer mais", mas um download espiritual onde o Espírito Santo imprime no seu coração a certeza de que Deus vai agir. É como se ele sussurrasse em seu espírito: "Eu já decidi resolver essa situação. Prepare-se para ver meu poder." Quando isso acontece, sua oração muda de súplica desesperada para declaração profética. Abraão experimentou essa transição quando Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e com Sara estéril. Inicialmente, Abraão sabia que Deus podia fazer isso. Afinal, ele era o Criador de tudo. Mas quando a promessa se estabeleceu em seu coração, através de encontros repetidos com Deus, Abraão transitou para uma fé que cria. Paulo testemunha sobre ele. "E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer." A fé que crê também se manifesta através de ações práticas que demonstram expectativa real no milagre. Quando você apenas sabe que Deus pode, suas ações permanecem cautelas e hesitantes. Quando você crê que Ele fará, suas ações se tornam proféticas. Você começa a se preparar para receber o que ainda não viu. Josué mandou o povo se santificar, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ele não disse, "talvez faça", ou "vamos ver se fará". Sua fé havia transitado da possibilidade para a certeza. A pergunta que atormenta milhões de cristãos sinceros é por que alguns parecem ter acesso constante ao poder sobrenatural de Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã comum, sem manifestações extraordinárias. A resposta não está na quantidade de fé, no tempo de conversão, na denominação religiosa ou na intensidade das orações. A diferença fundamental está na pureza da fé, a ausência completa de dúvida misturada com crença. Pessoas que veem milagres consistentemente desenvolveram a capacidade de crer sem hesitação, de esperar sem duvidar e de declarar sem questionar internamente. O centurião romano que pediu cura para seu servo impressionou Jesus de tal forma que ele disse: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé." O que diferenciava a fé desse gentio da fé dos judeus religiosos? Ele não tinha conhecimento teológico profundo, não frequentava a sinagoga, não conhecia as Escrituras como os fariseus. Mas ele tinha uma fé pura, sem contaminação de dúvida. Quando disse a Jesus, "fala somente uma palavra e o meu criado sarará", não havia sequer um vestígio de hesitação em seu coração. Era fé cristalina, transparente, sem mistura. Pessoas que veem milagres também desenvolveram a capacidade de separar sua experiência humana da realidade espiritual. Elas não permitem que fracassos passados, limitações presentes ou medos futuros contaminem sua expectativa no poder de Deus. Quando Ana orava por um filho, depois de anos de esterilidade, ela não permitiu que a experiência passada de útero fechado interferisse em sua fé presente para útero aberto. Ela orou com uma pureza de fé que resultou não apenas em concepção, mas na concepção de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Outro fator distintivo é que pessoas que experimentam milagres regularmente aprenderam a orar especificamente, não genericamente. Em vez de orar, "Senhor, abençoa minha vida financeira", elas oram, "Pai, eu preciso de R$3.500 até sexta-feira para pagar essa conta, e eu creio que o Senhor já providenciou."
A especificidade não limita o poder de Deus. Ela demonstra que nossa fé é real e concreta, não vaga e teórica. Bartimeu não gritou: "Jesus, me ajuda de alguma forma." Ele clamou especificamente: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." E quando Jesus perguntou o que queria, ele foi ainda mais específico: "Rabi, que eu veja." Pessoas que veem milagres também cultivaram uma expectativa constante do sobrenatural, não apenas em momentos de crise. Elas vivem numa atmosfera de fé onde milagres são esperados, não excepcionais. Para elas, Deus fazer algo impossível é tão natural quanto o sol nascer toda manhã. Essa expectativa constante cria um ambiente espiritual onde o poder de Deus flui mais livremente, porque não há resistência de incredulidade inconsciente. Elas também aprenderam a não negociar com Deus ou estabelecer condições para a sua fé. Não oram "se for da tua vontade", quando já sabem que é da vontade dele, através de promessas bíblicas claras, porque compreendem que essa frase pode ser um escape espiritual para não assumir responsabilidade pela própria fé. Quando Jesus ensinou "seja feita a tua vontade" no Pai Nosso, era no contexto de submissão geral ao senhorio divino, não como uma cláusula de escape para evitar expectativa específica. Pessoas que veem milagres consistentemente também desenvolveram imunidade às opiniões alheias sobre sua fé. Elas não se intimidam quando outros dizem que são fanáticas ou extremistas por esperarem que Deus faça impossibilidades. Noé construiu uma arca gigantesca sem nunca ter visto chuva, sendo ridicularizado por décadas, mas mantendo sua fé inabalável no que Deus havia prometido. Pessoas que veem milagres compreendem que a fé verdadeira quase sempre parece loucura para mentes carnais. Eliminar a dúvida que contamina nossa fé requer mais do que decisões mentais ou confissões positivas. Requer uma cirurgia espiritual profunda que identifica e remove as raízes de incredulidade que cresceram em nosso coração ao longo dos anos. O primeiro passo é reconhecer honestamente onde a dúvida se esconde em nossa vida espiritual. Muitas vezes, ela se disfarça de humildade. Quem sou eu para esperar um milagre? Prudência. Não vou me decepcionar esperando demais. Ou teologia. Talvez não seja a vontade de Deus. Comece fazendo um exame espiritual rigoroso sobre suas orações dos últimos meses. Quando você orou, realmente esperava que Deus fosse responder de forma sobrenatural? Ou estava apenas cumprindo um ritual religioso sem expectativa genuína? Quando pediu cura para alguém doente, você ficou surpreso quando a pessoa foi curada? Ou você esperava que isso acontecesse? Quando orou por provisão financeira, você se preparou para receber o milagre ou apenas esperou que as coisas melhorassem gradualmente? A segunda estratégia é saturar sua mente com histórias de milagres bíblicos até que o sobrenatural se torne mais real para você do que o natural. Leia repetidamente sobre Moisés abrindo o mar, Eliseu multiplicando azeite, Jesus curando multidões e Pedro ressuscitando Dorcas. Não leia essas histórias como contos inspiradores do passado, mas como evidências do que Deus ainda faz hoje. Quando sua mente se acostuma com narrativas sobrenaturais, sua fé se calibra para expectativas sobrenaturais. Elias teve que fazer isso quando enfrentou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Antes do confronto sobrenatural, ele passou tempo lembrando das obras poderosas que Deus havia feito através de sua vida e da história de Israel. Quando chegou a hora de orar pelo fogo celestial, sua fé estava tão saturada de memórias do poder divino que ele nem hesitou. Ele orou uma oração simples e confiante, e o fogo desceu imediatamente. Sua mente estava calibrada para expectativas sobrenaturais.
O terceiro passo é começar a orar por milagres pequenos e específicos para desenvolver músculos espirituais de fé. Assim como você não começa uma academia levantando 100 quilos, não comece sua jornada de fé orando pela ressurreição dos mortos. Ore para encontrar vagas de estacionamento em lugares lotados. Ore por tempo bom em dias de chuva, quando você tem compromissos importantes. Ore por encontros divinos com pessoas específicas. Quando você vê Deus responder essas orações pequenas, sua confiança cresce para orações maiores. A mulher Ciro-fenícia aplicou essa estratégia quando veio a Jesus pedindo libertação para sua filha. Ela não começou com um sermão teológico sobre por que merecia um milagre. Ela simplesmente persistiu com uma fé específica e inabalável até que Jesus reconheceu: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Sua filha foi liberta naquela mesma hora, porque a mãe eliminou toda dúvida de sua petição. O quarto método é confessar verbalmente sua fé sobre situações específicas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas palavras. Não é pensamento positivo ou autossugestão. É alinhamento verbal com a realidade espiritual que você crê que Deus está criando. Abraão chamou as coisas que não eram como se já fossem, não para manipular a realidade, mas para declarar sua confiança absoluta no que Deus havia prometido. O quinto passo é cercar-se de pessoas cuja fé é maior que sua dúvida, não pessoas cuja dúvida é maior que sua fé. A atmosfera espiritual ao nosso redor influencia drasticamente nossa capacidade de crer. Se você passa tempo com pessoas que sempre encontram razões para duvidar do poder de Deus, sua própria fé será contaminada. Mas se você se cerca de pessoas que esperam milagres como parte normal da vida cristã, sua fé será fortalecida e purificada. Existe um momento mágico na jornada da fé, onde algo muda completamente em seu espírito e você sabe, com uma certeza que transcende qualquer lógica humana, que Deus vai intervir sobrenaturalmente em sua situação. Não é a esperança otimista ou pensamento positivo. É uma convicção espiritual tão sólida que você começaria a fazer preparativos práticos para receber o milagre mesmo antes de ver qualquer evidência externa. Nesse momento, o impossível não apenas se torna possível, mas se torna inevitável, porque sua fé se alinha perfeitamente com a vontade e o timing de Deus. Esse momento geralmente chega depois de um período de preparação, onde Deus trabalha em seu coração, removendo camadas de dúvida, medo e incredulidade. É como se Ele estivesse calibrando sua fé para receber algo grande demais para uma fé contaminada suportar. Durante esse período de preparação, você pode sentir que suas orações não estão sendo respondidas, mas na verdade, Deus está preparando você para receber uma resposta muito maior do que você originalmente pediu. Maria experimentou esse momento quando o anjo Gabriel lhe anunciou que ela conceberia o Messias, mesmo sendo virgem. Inicialmente, ela questionou logicamente: como se fará isto, visto que não conheço o homem? Mas quando o anjo explicou que o Espírito Santo faria o impossível, algo mudou completamente em seu espírito. Ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Naquele momento, o impossível se tornou inevitável, porque a fé de Maria se alinhou perfeitamente com o plano sobrenatural de Deus. O momento da inevitabilidade também se caracteriza por uma paz sobrenatural que invade seu coração, mesmo quando as circunstâncias externas ainda parecem impossíveis. É uma paz que não faz sentido logicamente, mas que confirma espiritualmente que Deus assumiu o controle total da situação. Você para de se preocupar,
para de elaborar planos alternativos e para de tentar ajudar Deus a resolver o problema. Há um descanso interior que diz: está feito. Josué experimentou isso quando Deus lhe disse para tomar Jericó, marchando ao redor da cidade. Logicamente, a estratégia não fazia sentido militar algum, mas quando Deus deu as instruções, algo no espírito de Josué reconheceu que aquela batalha já estava ganha no mundo espiritual. Ele não precisou convencer o povo ou elaborar argumentos sobre por que a estratégia funcionaria. Havia uma inevitabilidade espiritual que todos sentiram. E eles simplesmente obedeceram até que o milagre se manifestou no mundo físico. Esse momento também se caracteriza por uma clareza profética sobre como o milagre vai acontecer. Não necessariamente todos os detalhes, mas uma percepção espiritual dos elementos que Deus vai usar para materializar o impossível. Eliseu sabia que ia multiplicar o azeite da viúva, mas só descobriu o método quando perguntou que vasos ela tinha em casa. Gideão sabia que ia vencer os midianitas, mas só entendeu a estratégia quando Deus lhe mostrou como usar tochas e cântaros. A inevitabilidade também se manifesta através de sincronias e confirmações que começam a acontecer ao seu redor de forma tão precisa que seria impossível ser coincidência. Pessoas certas aparecem no momento certo. Oportunidades se abrem exatamente quando você precisa delas. Recursos surgem de fontes inesperadas. É como se todo o universo começasse a conspirar para materializar o que Deus determinou que aconteça. Finalmente, o momento da inevitabilidade produz uma gratidão antecipada que você sente pelo milagre antes mesmo dele acontecer visivelmente. Você começa a agradecer a Deus como se o milagre já tivesse acontecido, porque na dimensão espiritual ele realmente já aconteceu. Você está apenas esperando que se manifeste na dimensão física. Essa gratidão antecipada é um dos sinais mais fortes de que sua fé atingiu o nível de pureza necessário para materializar impossibilidades. Quando você finalmente elimina a dúvida de sua vida espiritual e desenvolve uma fé pura e cristalina, algo extraordinário acontece. Você entra numa dimensão de vida cristã que a maioria das pessoas só lê nos livros ou ouve em testemunhos. O sobrenatural se torna tão natural quanto respirar. Milagres deixam de ser eventos excepcionais e passam a ser manifestações rotineiras do poder de Deus, fluindo através de uma vida totalmente rendida e sem resistência de incredulidade. Você se torna um canal limpo através do qual a onipotência divina pode se expressar sem obstáculos. A primeira característica dessa vida sobrenatural é uma confiança inabalável, que não se abala diante de circunstâncias adversas. Quando problemas surgem, em vez de entrar em pânico ou desespero, você automaticamente se posiciona em fé para ver como Deus vai transformar aquela situação em testemunho. Você desenvolve uma expectativa constante de que cada obstáculo é uma configuração divina para um milagre ainda maior. Não é negação da realidade, é percepção de uma realidade superior onde Deus reina absolutamente sobre todas as circunstâncias. Daniel exemplificou perfeitamente essa confiança quando foi lançado na cova dos leões. Ele não orou desesperadamente por livramento, não elaborou estratégias de escape, nem tentou negociar com seus acusadores. Havia uma tranquilidade sobrenatural, porque sua fé estava tão purificada que ele sabia que Deus tinha controle total da situação. Na manhã seguinte, quando o rei veio correndo para a cova, Daniel respondeu calmamente: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Não havia surpresa em sua voz, apenas confirmação do que sua fé já sabia que aconteceria.
A segunda característica é que você se torna um imã para pessoas desesperadas que precisam de milagres. Algo em sua presença comunica que você tem acesso a um poder superior, e pessoas com situações impossíveis naturalmente são atraídas para pedir suas orações. Não é porque você desenvolveu uma reputação ou marketing religioso, mas porque há uma autoridade espiritual genuína que emana de uma vida sem dúvida. Quando você ora por outros, há uma expectativa no ar de que algo real vai acontecer. A terceira manifestação é uma sabedoria sobrenatural que vai muito além de conhecimento acadêmico ou experiência profissional. Você começa a receber estratégias divinas para situações complexas, insights que resolvem problemas que pareciam insolúveis e direções que levam a resultados que nenhuma consultoria humana poderia prever. Salomão operou nessa dimensão quando teve que decidir entre duas mulheres que reivindicavam ser mãe do mesmo bebê. A solução que ele propôs foi tão genial que revelou imediatamente a verdade e estabeleceu sua reputação de sabedoria sobrenatural. A quarta característica é que você desenvolve uma prosperidade integral, que vai muito além de recursos financeiros. Tudo o que você toca prospera, porque você se tornou um canal de bênção. Suas plantas crescem melhor, seus relacionamentos se tornam mais harmoniosos, suas oportunidades profissionais se multiplicam, sua saúde se fortalece e até mesmo sua presença traz paz para ambientes tensos. Não é sorte ou coincidência, é o resultado de uma vida alinhada com os princípios do reino de Deus. A quinta transformação é que você se torna naturalmente profético, não no sentido de prever o futuro, mas no sentido de perceber os planos de Deus para situações e pessoas específicas. Você começa a discernir quando Deus está se preparando para fazer algo novo na vida de alguém, quando uma situação difícil está prestes a se reverter, ou quando uma oportunidade divina está se aproximando. Essa percepção profética não vem de técnicas místicas, mas de uma intimidade com Deus que resulta de uma fé pura. A sexta manifestação é uma alegria constante que não depende de circunstâncias externas. Mesmo em períodos de prova ou dificuldade, há uma alegria profunda que brota da certeza de que Deus está no controle absoluto e que tudo vai cooperar para seu bem. Essa alegria se torna contagiosa e transforma ambientes negativos onde você chega. Pessoas deprimidas se sentem encorajadas em sua presença, situações tensas se relaxam e esperança surge onde havia desespero. Finalmente, você desenvolve uma fé tão contagiosa que outros começam a crer em milagres simplesmente por estarem ao seu redor. Sua fé, sem dúvida, cria uma atmosfera espiritual onde a incredulidade dos outros é neutralizada e eles começam a experimentar breakthrough em áreas onde estavam estagnados há anos. Você se torna um catalisador para que outros entrem na mesma dimensão sobrenatural que você descobriu, multiplicando o impacto do reino de Deus através de sua vida transformada. Se esta mensagem despertou em você a fome por uma fé sem dúvida, compartilhe com alguém que também precisa descobrir que nada é realmente impossível para Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem sua fé e eliminam as barreiras que impedem você de viver sobrenaturalmente. Lembre-se, você não foi chamado para uma vida cristã comum. Você foi chamado para viver na dimensão onde o impossível é cotidiano e milagres são sua herança em Cristo.